Livro: O Dinheiro e a Lei da Atração. Como aprender a atrair prosperidade, saúde e felicidade. Esther e Jerry Hicks. Segunda parte. Atrair dinheiro e manifestar abundância. Nota da editora. Nas sessões em que há um diálogo entre Jerry e Abraham, o nome do interlocutor é repetido no início de cada sessão para maior clareza. Atrair dinheiro e manifestar abundância. Embora o dinheiro não seja absolutamente essencial para a sua experiência, pode-se dizer que para a maioria das pessoas, dinheiro e liberdade são sinônimos. E, uma vez que, no cerne do seu ser, reside uma intensa consciência do seu direito à liberdade, é óbvio que a sua relação com o dinheiro seja um dos temas mais importantes das suas experiências de vida. Por essa razão, não é surpreendente que tenham sentimentos tão fortes em relação ao dinheiro. Embora algumas pessoas tenham descoberto a liberdade de permitir que grandes quantias de dinheiro fluam em suas experiências, é mais comum o caso de que, devido a estarem recebendo menos dinheiro do que precisam ou desejam, a maioria de vocês não se sente livre. É nossa intenção agora explicar-lhes claramente por que essa disparidade financeira existe, para que possam começar a permitir a abundância que desejam e merecem em suas vidas. Quando lerem estas palavras e começarem a ressoar com essas verdades baseadas na lei, começarão a alinhar seu desejo com a abundância do seu mundo, e a evidência de sua recém-descoberta alinhamento logo se tornará aparente para vocês e para aqueles que os observam. Pode ser que sejam alguém que trabalhou muitos anos para conquistar a abundância financeira, ou um jovem começando apenas a jornada em direção ao bem-estar financeiro. Não importa por onde comecem, a jornada em direção ao bem-estar financeiro não precisa ser longa. E não requer grandes quantidades de tempo ou esforço físico, pois vamos explicar, em termos simples e fáceis de entender, como usar a força da energia que está disponível para vocês. Desejamos mostrar a correlação absoluta entre os pensamentos que têm tido sobre o dinheiro, o que sentem quando pensam nisso, e o dinheiro que flui em sua experiência. Quando forem capazes de conscientemente fazer essa correlação e decidirem direcionar deliberadamente seus pensamentos de acordo, terão acesso ao poder do universo e verão como o tempo e o esforço físico são realmente relevantes para o seu sucesso financeiro. Começamos então com a simples premissa do seu universo e do seu mundo: vocês obtêm o que pensam. Muitas vezes nos dizem: isso não pode ser verdade, porque tenho desejado e pensado em dinheiro desde que me lembro, e ainda estou lutando com a sua escassez. E o que dizemos é a coisa mais importante que vocês devem entender se desejam melhorar sua situação financeira. O assunto do dinheiro é na verdade dois assuntos. Primeiro, dinheiro, muito dinheiro, a sensação de liberdade e conforto que a abundância de dinheiro pode oferecer e, segundo, a ausência de dinheiro, não ter dinheiro suficiente, o sentimento de medo e desilusão que o pensamento da falta de dinheiro induz. Muitas vezes, as pessoas assumem que, porque estão dizendo desejo mais dinheiro, estão falando positivamente sobre isso. Mas quando estão falando de dinheiro, ou de qualquer outra coisa, e sentem medo ou desconforto, não estão falando do assunto do dinheiro, mas sim do assunto de não ter dinheiro suficiente. E a diferença é muito importante, porque a primeira frase atrai dinheiro e a segunda o mantém afastado. É de suma importância que estejam cientes do que estão realmente pensando e, o que é ainda mais importante, sentindo em relação ao dinheiro. Se estiverem pensando ou dizendo coisas como: "Oh, isso é lindo, mas não posso pagar", não estão em posição vibratória para permitir a abundância que desejam. O sentimento de desilusão que está presente quando reconhecem que não podem comprar o que desejam é um indicador de que o equilíbrio de seus pensamentos está apontando mais para a falta do seu desejo do que para o desejo em si. Essa emoção negativa que sentem quando reconhecem que não podem comprar algo que desejam é a maneira de entender o equilíbrio de seus pensamentos, e a quantidade de abundância que estão experimentando atualmente é outra maneira de entendê-lo. Muitas pessoas continuam perpetuando a experiência de insuficiência em suas vidas simplesmente porque não pensam além da realidade que estão vivendo. Ou seja, se estão experimentando escassez de dinheiro e estão conscientes disso, e falam disso com frequência, permanecem nessa posição crônica. E assim, muitas pessoas protestam quando explicamos o poder de contar a história de suas finanças como desejam que seja, em vez de como é, porque acreditam que deve se basear nos fatos reais.
Mas desejamos que entendam que, se continuarem olhando para o que é, e falando sobre o que é, não encontrarão a melhoria desejada. Podem ver todo um desfile de rostos e lugares diferentes, mas a experiência de sua vida continuará essencialmente mostrando a ausência de mudanças. Se desejam mudanças eficazes em suas vidas, precisam oferecer vibrações substancialmente diferentes, o que significa que precisam ter pensamentos que se sintam diferentes. A ação baseada na falta não produz resultados. Jerry, há muitos anos, quando era dono de um hotel perto de El Paso, Texas, H.L. Hunt, na época um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, bilionário, me ligou. Ele havia comprado hoje o Caliente, um pequeno resort no Rio Grande que estava à beira da falência, e ouviu dizer que eu poderia fornecer informações úteis para ajudá-lo a recuperá-lo. Enquanto conversávamos em minha pequena cafeteria, eu tinha dificuldade em me concentrar em nossa conversa, porque não conseguia entender por que um homem tão rico poderia continuar se sentindo infeliz e procurando maneiras de ganhar mais dinheiro. Eu me perguntava por que ele não vendia o hotel a qualquer preço e seguia sua vida desfrutando do dinheiro que já havia acumulado. Tenho outro amigo que possui bilhões de dólares. Estávamos no Rio de Janeiro, Brasil, conversando na praia, e ele estava me contando sobre alguns problemas de negócios que estava enfrentando. Fiquei perplexo ao pensar que um homem tão rico poderia ter qualquer tipo de problemas. Mas, Abraham, de vocês aprendi, entre muitas outras coisas, que o verdadeiro sucesso não se trata da quantidade de dinheiro ou coisas que possuímos, não é mesmo? Primeiro, encontrarei meu equilíbrio vibratório. Abraham, as coisas que possuem e as coisas que fazem têm o propósito de melhorar o estado do ser de vocês. Ou seja, trata-se de como se sentem, e como se sentem está relacionado a se alinharem com quem realmente são. Quando buscam primeiro seu alinhamento, as coisas que acumulam e as ações que realizam só melhoram o estado de bem-estar do seu ser. Mas se não encontrarem primeiro esse equilíbrio vibratório e tentarem se sentir melhor atraindo mais coisas em sua experiência ou participando de mais atividades para se sentir melhor, tudo o que conseguirão é aumentar o desequilíbrio. Não estamos dizendo para deixarem de acumular coisas ou realizar ações, porque tudo isso faz parte essencial de sua experiência física. Ou seja, a intenção de vocês era ter uma experiência maravilhosa explorando os detalhes de seu mundo físico para ajudá-los a determinar pessoalmente seu próprio crescimento e expansão alegres, mas sempre é desagradável tentar avançar a partir de uma base desequilibrada. Se começarem identificando como desejam se sentir ou ser e permitirem que sua inspiração acumule ou haja a partir desse lugar, não apenas manterão seu equilíbrio, mas também desfrutarão das coisas que acumulam e das coisas que fazem. A maioria das pessoas escolhe seus desejos a partir de uma posição de falta. Desejam coisas, em muitos casos, simplesmente porque não as têm, e, portanto, ter as coisas não satisfaz realmente nada profundamente, porque sempre há algo mais que desejam ter. Isso se torna uma luta interminável para tentar atrair sempre mais e mais, algo que continue insatisfatório, em suas experiências. Como não tenho isso, desejo. E acreditam realmente que, ao obtê-lo, preencherão esse vazio. Mas isso desafia a lei. Qualquer ação tomada a partir de um lugar de falta é sempre contraproducente e sempre leva a mais sentimentos de falta. O vazio que essas pessoas sentem não pode ser preenchido com coisas ou satisfeito com ações, porque o sentimento de vazio está relacionado à discórdia vibratória entre seus desejos e seus hábitos crônicos de pensamento. Para preencher esse vazio, você deve oferecer pensamentos que o façam sentir-se melhor, contar uma história diferente, procurar aspectos positivos, mudar para o assunto que realmente deseja, buscar um e si positivo. E quando fazem, algo muito interessante acontece, as coisas que desejaram começam a fluir em sua experiência. Mas essas coisas que desejaram fluirão, não para preencher seu vazio, porque esse vazio já não existirá, mas fluirão porque seu vazio já não existe. Certamente, acumularão muitas coisas maravilhosas em sua experiência. Nossa mensagem não é que parem de desejar, ter ou fazer. Nossa mensagem é que desejem e acumulem e façam a partir do lugar onde se sentem bem. Nem o dinheiro nem a pobreza proporcionam alegria. Jerry, Abraham, há um ditado que diz que o dinheiro não traz felicidade. Por outro lado,
tem observado que a pobreza também não a traz, mas é óbvio que o dinheiro não é o caminho para a felicidade. Então, se a ideia de alcançar algo nos traz felicidade, isso significa que alcançar algo é uma meta apropriada para nós? E como uma pessoa pode manter seu senso de felicidade quando alcançar seus objetivos leva tanto tempo e energia? Muitas vezes, parece que é preciso subir uma espécie de colina para alcançar o objetivo, e então há como um platô onde se descansa por um momento, mas depois é preciso continuar com a tediosa escalada para alcançar o próximo objetivo. Como uma pessoa pode continuar ascendendo alegremente em direção a seus objetivos sem lutar e lutar e lutar, para finalmente dizer, consegui, e depois continuar lutando e lutando e lutando, para então dizer, ó, consegui de novo? Abraham, você está absolutamente certo. O dinheiro não é o caminho para a felicidade, e, como você observou, a pobreza também não é. É muito importante lembrar que quando oferecem qualquer ação com o propósito de alcançar a felicidade, na verdade estão indo para trás. Em vez disso, use sua capacidade de direcionar seus pensamentos e palavras para coisas que o façam sentir-se cada vez melhor, e, uma vez que tenha deliberadamente alcançado um estado de felicidade, não só se sentirá inspirado para ações maravilhosas, mas também alcançará resultados maravilhosos. A maioria das pessoas presta a maior parte de sua atenção ao que está acontecendo em sua experiência naquele momento, o que significa que, se o resultado agradar, se sentem bem, mas se o resultado não agradar, se sentem mal. No entanto, isso é realmente a vida da maneira mais difícil. Se só tiverem a capacidade de ver o que é, precisam encontrar uma maneira de orar. Precisam encontrar uma maneira de olhar para o futuro com otimismo para alcançar qualquer melhoria em sua experiência. Quando aprendem a direcionar deliberadamente seus pensamentos para coisas que os fazem sentir-se bem, não é difícil encontrar a felicidade e mantê-la, mesmo antes de alcançar seus objetivos. O sentimento de luta que acabou de descrever ocorre devido à constante comparação entre onde está agora em relação ao objetivo que deseja alcançar. Quando mantém constantemente uma pontuação, observando o caminho que ainda precisa ser percorrido, amplia a distância, a tarefa e o esforço, e por isso sente que é uma luta e uma escalada tão íngreme. Quando se concentra em como se sente e escolhe pensamentos com base em seus sentimentos, desenvolve padrões de pensamento que antecipam coisas melhores. E, como a lei da atração responde a esses pensamentos que o fazem sentir-se melhor, obtém mais resultados agradáveis. Lutar, lutar e lutar nunca leva a um final feliz. Isso desafia a lei. Quando alcançar, serei feliz não é uma posição mental produtiva porque, a menos que seja feliz, não pode alcançá-lo. Quando decide primeiro ser feliz, então o alcançará. Estou aqui como um criador alegre. Abraham, não estão aqui para acumular ou reproduzir mecanicamente. Estão aqui como criadores. Quando estão antecipando um lugar para chegar, exageram o sentimento de falta entre onde estão agora e o lugar de chegada, e esse padrão de pensamento não só desacelera o progresso de sua criação, mas também a afasta indefinidamente. Vocês são quem atraem suas experiências. Quando procuram aspectos positivos e fazem o esforço de encontrar pensamentos que os façam sentir-se bem, mantêm-se em um lugar de atração positiva, e o que desejam chega mais rapidamente. O escultor de uma obra de arte não obtém sua maior satisfação com a peça acabada. É o processo de criação, esculpir a peça, que lhe proporciona prazer. Assim, desejamos que vejam sua experiência física de criação, contínua e sempre alegre. Quando direcionam sua atenção para as coisas que os fazem sentir-se bem e alcançam um estado consistente de alegria, estão em posição de atrair mais do que desejam. Às vezes, as pessoas reclamam que é injusto que precisam ser felizes antes de poder atrair mais felicidade para si. Acreditam que, quando estão infelizes, precisam que eventos agradáveis ocorram para ficarem felizes, mas quando já estão felizes, esses eventos se tornam desnecessários, o que desafiaria a lei da atração. Precisam encontrar uma maneira de sentir a essência do que desejam antes que os detalhes desse desejo possam chegar até eles. Ou seja, precisam começar a sentir que são mais prósperos antes que a prosperidade possa chegar. Com frequência, muitas pessoas nos dizem que desejam mais dinheiro,
E quando perguntamos qual é o seu equilíbrio de ideias relacionadas ao dinheiro, muitas vezes afirmam que têm uma atitude muito positiva em relação a isso. Mas quando investigamos mais profundamente e perguntamos como se sentem ao pagar suas contas, muitas vezes percebem que, embora tenham tentado soar positivos, na realidade estavam muito preocupados, até com medo, em relação ao dinheiro. Ou seja, muitas vezes, sem perceber, a maioria de seus pensamentos em relação ao dinheiro estava do lado da escassez do assunto em vez do lado da abundância do assunto. O poder de gastar dinheiro de forma vibracional. Abraham, agora apresentamos um processo que pode ajudá-los a girar rapidamente o equilíbrio de seus pensamentos em relação ao dinheiro para um lugar onde podem começar a permitir que o dinheiro flua facilmente em sua experiência. Coloque $100 em seus bolsos e leve-os sempre consigo. À medida que o dia avança, observe deliberadamente todas as coisas que poderia trocar por esse dinheiro. Poderia comprar isso, poderia comprar aquilo. Alguém nos disse que na economia atual, $100 não compram muita coisa, mas explicamos que, se hoje gastarem mentalmente $100 1000 vezes, terão gastado vibracionalmente 100.000. Esse tipo de foco positivo muda drasticamente o equilíbrio vibracional em relação ao dinheiro. Esse processo vibracional de gastar dinheiro fará com que se sintam diferentes em relação a ele, e quando isso acontecer, seu ponto de atração mudará e mais dinheiro fluirá em sua experiência. É a lei. Alguém nos disse, Abraham, como não tinha $100, coloquei um cheque de $100 em meu bolso. E dissemos que isso estava fazendo o processo falhar antecipadamente porque andariam com um sentimento de dívida em seus bolsos, o que é exatamente o oposto do que desejam fazer. Querem sentir sua prosperidade. Portanto, sejam 20, 50, 1000 ou $10.000 que coloquem em seus bolsos, use-nos eficazmente para ajudá-los a reconhecer o quanto as coisas estão indo bem no presente. Pois ao reconhecer sua prosperidade atual, aumentará sua prosperidade. Precisar de dinheiro não o atrai. Jerry, Abraham, uma das minhas maiores decepções ao trabalhar com pessoas para ajudá-las a ter mais sucesso financeiro é que as pessoas que mais precisavam de dinheiro eram as que tinham menos sucesso com meus ensinamentos, enquanto as pessoas que menos precisavam eram as que tinham mais sucesso. Sempre me pareceu absurdo. Eu achava que aqueles que mais precisavam iriam tentar com mais afinco e, eventualmente, teriam sucesso. Abraham, qualquer pessoa que esteja em um lugar de carência, não importa o que faça, atrairá mais carência. Ou seja, o sentimento poderoso é mais poderoso do que qualquer ação que eles ofereçam. Qualquer ação que seja oferecida a partir de um lugar de carência é sempre contraproducente. Aqueles que não sentiam a necessidade de dinheiro não estavam em um lugar de carência, e por isso sua ação foi produtiva. Sua experiência estava em absoluta harmonia com a lei da atração, assim como em qualquer experiência. Não há absolutamente nenhuma evidência em nenhum lugar do universo que contradiga o que estamos dizendo. Jerry, também notei que, na maioria das vezes, as pessoas que tinham pouco sucesso ou nem sequer estavam interessadas em falar sobre sucesso eram aquelas a quem ensinaram que ter dinheiro era mal ou imoral e que o melhor para elas era ficar onde estavam, mesmo que isso não as satisfizesse. Abraham, a razão pela qual muitas pessoas chegam a um ponto em que dizem que não sentem desejos é porque desejaram e desejaram e desejaram, mas como não tinham entendido que todo tópico é, na realidade, 2 tópicos, elas prestaram muito mais atenção à falta do que desejavam em vez do que realmente desejavam. E assim, continuaram a atrair mais falta do que desejavam. E, eventualmente, ficaram exaustas. Quando uma pessoa começa a associar tanto o ato de desejar com o de não ter que desejar, isso se torna uma experiência desagradável. Essa pessoa diz, prefiro não desejar mais nada, porque toda vez que desejo algo, me sinto mal depois. É mais fácil para mim não desejar nada. O que acontece se um pobre não se sente pobre? Jerry, se alguém olha para você e se compara a você, e chega à conclusão de que você é pobre, mas você não se sente pobre, então você não estaria em estado de carência, e, portanto, nesse caso, você seria capaz de avançar mais rapidamente em direção à abundância. Está correto? Abraham, correto. A maneira como os outros te valorizam não influencia seu ponto de atração, a menos que você se preocupe com a opinião deles.
Comparar sua experiência com a dos outros pode aumentar o sentimento de carência em seu interior, se você chegar à conclusão de que eles tiveram mais sucesso que você, e, em seguida, ative em seu interior um sentimento de que é menos do que. Além disso, notar a falta de prosperidade nos outros não o coloca em posição de atrair mais prosperidade para você, porque você atrai o que pensa. O que você atrai ou afasta de si não tem nada a ver com o que os outros estão fazendo. Um sentimento melhor de prosperidade, mesmo que sua situação atual não justifique o sentimento, sempre atrairá mais prosperidade para você. Prestar atenção ao que você sente em relação ao dinheiro é uma atividade muito mais produtiva do que observar o que os outros estão fazendo. Permitir que mais dinheiro flua em sua experiência requer muito menos do que as pessoas acreditam. O único requisito é alcançar o equilíbrio vibratório de seus próprios pensamentos. Se você deseja mais dinheiro, mas duvida que pode obtê-lo, não está em equilíbrio. Se você deseja mais dinheiro, mas acredita que é errado ter dinheiro, não está em equilíbrio. Quando sente essas emoções de incompetência, insegurança, inveja, injustiça, raiva e outras, seu sistema de guia emocional está avisando que está fora de sintonia com seu próprio desejo. A maioria das pessoas não faz nenhum esforço para alcançar a sintonia pessoal com o tema do dinheiro. Em vez disso, passam anos, até mesmo vidas inteiras, apontando injustiças, tentando definir o que é bom e ruim no tema. E até mesmo tentam criar leis para orquestrar o fluxo de dinheiro na civilização, quando um esforço muito pequeno, em comparação com o quão impossível é tentar controlar essas circunstâncias externas, lhes traria um benefício enorme. Nada é mais importante do que se sentir bem, porque quando se sentem bem, estão em harmonia com sua intenção maior. Muitos acreditam que o trabalho árduo e as dificuldades não são apenas um requisito para o sucesso, mas trabalhar duro e lutar por anos é uma forma mais honrosa de viver. Esses anos difíceis de sofrimento realmente os ajudam a definir o que desejam, mas até que liberem o sentimento de sofrimento, o que desejam não pode entrar em suas vidas. Muitas vezes, as pessoas sentem que precisam provar seu mérito e que, uma vez que o façam, então, e somente então, receberão recompensas. No entanto, queremos que saibam que vocês já são merecedores de tudo, e provar isso não é apenas impossível, mas também desnecessário. O que é necessário para receber as recompensas ou os benefícios que desejam é estar em sintonia com a essência desses benefícios. Primeiro, vocês precisam se alinhar vibratoriamente com as experiências que desejam viver. Reconhecemos que as palavras não ensinam e que nosso conhecimento sobre as leis do universo e seu merecimento não significa necessariamente que, agora que leram nossas palavras, reconhecem seu próprio mérito. No entanto, quando consideram as premissas que estamos apresentando a vocês aqui e começam a aplicar os processos que sugerimos, sabemos que a resposta do universo à sua vibração melhorada lhes dará a evidência da existência dessas leis. Não levará muito tempo e não exigirá muita aplicação deliberada do que estão lendo aqui antes de se convencerem de seu próprio mérito e de sua capacidade de criar tudo o que desejam. A razão mais importante pela qual as pessoas não acreditam em seu próprio mérito é porque muitas vezes não encontraram uma maneira de obter o que desejam, então erroneamente assumem que alguém fora delas não as aprova e que, de alguma forma, sua recompensa está sendo retida. Isso nunca é verdade. Vocês são os criadores de sua própria experiência. Digam frases como: desejo ser o melhor que posso ser. Desejo fazer, ter e viver de uma forma que esteja em harmonia com minha ideia de qualidade de vida máxima. Desejo me alinhar fisicamente aqui neste corpo com o que acredito ser a melhor maneira de viver. Se disserem essas frases, em seguida, não fizerem nada até se sentirem bem, sempre avançarão no caminho da harmonia com sua ideia do que é bom. Qual é minha história sobre abundância financeira? Abraham, acreditar na escassez é a razão pela qual a maioria das pessoas não permite a abundância financeira que desejam. Quando acreditam que há um estoque finito de abundância e que não há o suficiente para todos, sentem que é injusto que alguém tenha mais do que os outros, que porque alguém tem algo, está privando os outros de tê-lo, e estão se afastando da abundância. A condição de sucesso dos outros não é responsável por sua falta de sucesso, mas sim sua comparação negativa e sua atenção à ausência de seu próprio desejo.
Quando sentem emoções negativas ao acusar os outros de injustiça ou desperdício de riqueza, ou quando simplesmente acreditam que não há o suficiente para todos, estão mantendo a si mesmos na posição de negar sua própria condição aprimorada. O que qualquer pessoa tem ou faz não tem nada a ver com vocês. A única coisa que afeta sua experiência é como utilizam a energia não física com seus pensamentos. Sua abundância ou falta dela em sua experiência não tem nada a ver com o que ninguém está fazendo ou tendo. Tem a ver apenas com sua perspectiva. Tem a ver apenas com o que vocês pensam. Se desejam que sua fortuna mude, comecem a contar uma história diferente. Muitas pessoas criticam aqueles que vivem bem, acumulam terras, dinheiro e coisas, e essa crítica é um sintoma de seu hábito de pensar na falta. Desejam se sentir bem e muitas vezes acreditam que, se tornarem mal o que não têm, se sentirão melhor, mas nunca se sentem melhor, porque sua atenção à falta perpetua a falta em tudo que observam. Não se sentiriam desconfortáveis ao ver as realizações dos outros se não fosse porque essas mesmas realizações não estão representadas em suas vidas. E essa crítica que frequentemente mantém viva neles só serve para manter a discordância vibratória com o que desejam. Ou seja, se alguém liga para você e diz: "Olá, você não me conhece, mas estou ligando para dizer que nunca mais vou ligar para você", você não sentiria emoção negativa em relação à ausência do interlocutor em sua vida, porque, em primeiro lugar, a presença dele não era algo que você desejava. Mas se alguém por quem você sente carinho anuncia algo assim, sentiria uma forte emoção negativa porque seu desejo e sua crença estariam em conflito. Quando sentem emoção negativa em relação a algo, isso sempre significa que sentem um desejo que brotou de sua própria experiência pessoal, que agora está em oposição aos seus outros pensamentos. A discordância vibratória sempre é a razão para a emoção negativa. E a emoção negativa sempre é um guia para ajudá-los a direcionar seus pensamentos de volta, a fim de encontrar a sintonia vibratória com quem vocês realmente são e com seus desejos atuais. O que acontece quando os pobres criticam os ricos? Jerry, quando eu era criança, passava a maior parte do tempo com pessoas pobres e costumávamos zombar dos ricos, criticávamos os donos de carros luxuosos, por exemplo. Mais tarde, quando chegou a hora de desejar ter um Cadillac, não conseguia estar em harmonia com a ideia de ter um Cadillac, porque acreditava que os ricos eram pessoas más. Isso me impedia de ter o Cadillac que desejava. Portanto, sua crítica aos ricos criou uma discordância vibratória com o seu próprio desejo de ter um Cadillac, o que o impediu de realizá-lo em paz com a ideia de dirigir um daqueles carros porque sentia que zombariam de mim, assim como eu havia zombado deles. Então, comprei um Mercedes porque anos atrás acreditava-se que eram carros econômicos. A única maneira pela qual me convenci a ter um Cadillac, o que fiz eventualmente, foi redirecionar meus pensamentos dizendo: bem, comprando este carro, estou garantindo empregos para todas as pessoas que o montaram. Criei empregos para todas as pessoas que forneceram as peças e os materiais, o couro, o metal, o vidro e os artesãos, entre outros. E com essa justificativa, finalmente pude comprar o carro. De alguma forma, descobri um processo de redirecionar meus pensamentos que me ajudou a permitir esse símbolo de sucesso em minha experiência. Abraham, seu processo de redirecionar seus pensamentos é muito eficaz. Quando deseja se sentir bem e gradualmente encontra pensamentos que o fazem se sentir melhor, está se alinhando com seu desejo e liberando a resistência que impede a melhoria de suas condições. Focar nas opiniões dos outros nunca é produtivo porque sempre causa discordância interna, o que também impede a melhoria de suas condições. Sempre haverá alguém que discordará de você, e sua atenção a ele sempre o colocará em desacordo vibratório com seus próprios desejos. Ouça seu próprio sistema de guia, prestando atenção em como se sente, para determinar se seus desejos e comportamentos são apropriados. Sempre haverá alguém, independentemente do lado de qualquer questão que escolham, que não se harmonizará com você. E é por isso que falamos com tanta firmeza e desejamos que você entenda que seu comportamento mais grandioso é encontrar harmonia com quem você realmente é. Se confiar em si mesmo, se puder acreditar que através de tudo que experimentou, adquiriu um conhecimento profundo, e confiar no que sente como seu sistema de guia pessoal em relação à adequação do que está contemplando fazer,
estará usando seu sistema de guia da maneira que realmente deveria. O que acontece se nosso dinheiro perde valor? Jerry, Abraham, no passado, nosso dinheiro consistia principalmente em moedas de metal que tinham um valor por si mesmas. A moeda de ouro de $20 realmente valia seu peso em ouro, e a moeda de prata de $1 valia seu valor equivalente. Dessa forma, parecia fácil entender o valor da moeda. Mas agora nosso dinheiro em si não tem valor real. O papel e as moedas basicamente não têm valor algum. Sempre apreciei a conveniência do dinheiro como forma de trocar bens e talentos em vez de trocar um frango por um galão de leite ou por uma cesta de batatas. Mas agora nosso dinheiro é artificialmente desvalorizado e tem se tornado cada vez mais difícil entender verdadeiramente o valor de $1. Quero dizer, isso me lembra a busca pelo meu próprio valor. Quanto vale meu talento? Quanto devo pedir em troca do tempo e energia que investi? Mas agora, estou aprendendo com vocês que não devemos considerar nosso valor dessa maneira. Devemos apenas considerar o que desejamos e permitir que isso aconteça. Estou ciente de que muitas pessoas se sentem inseguras sobre sua situação financeira porque sentem que não têm controle sobre o que pode acontecer com o valor do dólar, porque parece que geralmente apenas um grupo de pessoas o controla ou o manipula. Muitos estão preocupados com mais inflação ou com a chegada de uma depressão. Gostaria que as pessoas entendessem o que vocês têm nos ensinado sobre a lei da atração, para que não se preocupem com coisas que estão fora de seu controle, como o valor do dinheiro. Abraham, você acertou em algo fundamental em relação ao dinheiro, pois está absolutamente correto. Muitas pessoas reconhecem que os dólares de hoje em dia não valem o que costumavam valer. No entanto, isso é outra posição de carência a qual eles aderem firmemente, evitando atrair a abundância que lhes pertence. Queremos que entenda que o dólar e seu valor atribuído não são tão importantes para a sua experiência como acredita, e se pudessem direcionar toda a sua atenção para o que desejam, com foco em ser e depois ter e fazer, então todo esse dinheiro, ou qualquer outro meio de atrair o que desejam, poderia fluir facilmente em sua experiência sem tanto esforço. Sempre voltamos aos mesmos termos. A partir de uma posição de carência, não podem atrair seu oposto. Portanto, o que realmente importa é ajustar seus pensamentos para que estejam em harmonia com o que se sente bem em seu interior. Cada pensamento que tem vibra, e atraem de acordo com essa vibração do pensamento. Quando tem um pensamento de carência, ele está vibrando em um lugar que é tão diferente do que seu ser interior reconhece como sendo, que seu ser interior não pode vibrar com você de forma alguma, e a emoção resultante em seu interior é uma emoção negativa. Quando tem um pensamento de êxtase, abundância ou bem-estar, esses pensamentos se alinham com o que seu ser interior sabe que você é. E nessas condições, você se enche de uma sensação de emoção positiva. Pode confiar no que sente como um indicador para saber de que lado do assunto, que na verdade são dois assuntos, está. Seja o assunto do dinheiro ou da falta de dinheiro, da saúde ou da falta de saúde, de um relacionamento ou da falta de um relacionamento, sempre que se sentir bem, está a caminho de atrair o que deseja. Como inverter uma espiral descendente? Jerry, quando eu via pessoas passando por dificuldades financeiras, costumava me preocupar com elas. Eu via como elas continuavam afundando cada vez mais e mais em uma espiral descendente até que, finalmente, quebravam e declaravam falência. Mas depois de um tempo, compravam um novo barco, um novo carro de luxo e outra casa bonita. Ou seja, ninguém que vi permaneceu na pobreza. No entanto, por que não conseguiram parar essa espiral descendente no meio do caminho e começar a subir um pouco antes? Por que tantos deles tiveram que atingir o fundo antes de começar a se recuperar? Abraham, a razão para qualquer espiral descendente é a atenção à carência. Em seu medo de perder algo, ou em sua atenção às coisas que estavam perdendo, concentraram-se na falta do que desejavam, e enquanto essa era sua atenção, só podiam atrair mais perdas. Quando se sentiram cautelosos ou na defensiva, ou quando começaram a justificar, racionalizar ou culpar, estiveram do lado da falta na equação e só podiam atrair mais falta em sua experiência. No entanto, uma vez que atingiram o fundo e não tinham mais nada a perder, sua atenção mudou, e também sua vibração, e, assim, o ponto de atração mudou.
Chegar ao que para eles era o fundo os fez começar a olhar para cima. Poderíamos dizer que foram forçados a começar a contar uma história diferente. Suas experiências de vida os levaram a pedir muitas coisas maravilhosas que estão a caminho de suas vidas, mas sua preocupação, dúvida, medo, ressentimento, culpa ou inveja, ou qualquer emoção negativa, indicaria que os pensamentos predominantes que estão tendo estariam retendo e afastando essas coisas. É como se as trouxessem até sua porta, mas a porta estivesse fechada. Quando começam a contar uma história diferente sobre as coisas que podem comprar com uma nota de $100, enquanto se relaxam e se concentram mais nos aspectos positivos de suas vidas, quando escolhem mais deliberadamente o extremo que se sente bem na vara vibratória, essa porta se abre e as manifestações dessas coisas, experiências e relacionamentos desejados inundarão suas vidas. Uma guerra contra a guerra é uma guerra. Abraão, reconhecer que são os criadores de sua própria experiência e aprender a fazê-lo de forma deliberada, direcionando seus pensamentos. É um ajuste para a maioria das pessoas porque acreditam há muito tempo que fazem as coisas acontecerem através da ação. Não apenas acreditaram erroneamente que a ação é o que faz as coisas acontecerem, mas também acreditaram que, se aplicassem pressão suficiente às coisas indesejadas, as afastariam. Essa é a razão pela qual tem uma guerra contra a pobreza, e uma guerra contra as drogas, e uma guerra contra a AIDS, e uma guerra contra o terrorismo. E embora possam acreditar que pressionar essas coisas indesejadas as fará sair de suas vidas, é assim que as leis do universo funcionam e essa não é a evidência de sua experiência, porque todas essas guerras estão se tornando cada vez maiores. A atenção à falta do desejado faz com que isso se amplie e se aproxime de vocês, assim como focar no desejado faz com que isso se amplie e se aproxime de vocês. Quando vocês relaxam em seu bem-estar natural, quando dizem frases como "desejo abundância e confio nas leis do universo", "identifiquei as coisas que desejo e agora vou relaxar e permiti-las em minha experiência", mais do que desejam chegará até vocês. Se sua situação financeira parece ser uma luta, estão afastando ainda mais seu bem-estar financeiro, mas quando começam a sentir alívio em relação à sua situação financeira, estão permitindo que a abundância flua mais em sua experiência. É tão simples assim. Então, quando veem outras pessoas atraindo dinheiro com sucesso e sentem emoções negativas a respeito, isso é um sinal de que seu pensamento atual não está permitindo a abundância que desejam em sua experiência. Quando criticam a forma como outras pessoas atraíram dinheiro ou o usam, estão afastando o dinheiro de suas vidas. Mas quando compreendem que o que os outros fazem com seu dinheiro não tem nada a ver com vocês e que sua tarefa primordial é pensar, falar e fazer o que faz vocês se sentirem bem, então estarão alinhados não apenas com o tema do dinheiro, mas com todos os temas importantes em suas vidas. Podemos ter sucesso sem talento? Jerry, qual é a influência do talento ou habilidade em atrair abundância ou dinheiro para nossas vidas? Abraão, muito pouca. Na maior parte, todas essas são questões relacionadas à ação, e sua ação é apenas responsável por uma pequena parte do que chega até vocês. Seus pensamentos e palavras, palavras que são pensamentos articulados, são a razão pela qual sua vida se desenvolve da forma como se desenvolve. Jerry, então, vocês diriam que as pessoas que não têm uma habilidade ou talento útil ainda podem receber toda a abundância financeira que desejam em suas vidas? Abraão, claro que sim, a menos que se comparem com os outros, e concluam que não têm nenhuma habilidade ou talento útil, se sintam inferiores aos outros e, portanto, derrotados em sua própria experiência de acordo com suas expectativas. A habilidade mais valiosa que qualquer um pode desenvolver é a habilidade de direcionar seus pensamentos para o que desejam, tornar-se peritos na avaliação rápida de situações, em seguida, chegar rapidamente à conclusão do que desejam e, depois, dedicar sua atenção absoluta a isso. Dirigir seus próprios pensamentos é uma habilidade extraordinária, que produz resultados que não podem ser comparados à ação sozinha. Podemos receber sem dar? Jerry, como as pessoas podem superar a crença de que precisam dar algo de valor igual a $1 para receber algo de valor igual a $1? Abraão, seu conhecimento de todas as coisas vem apenas de sua experiência de vida, mas sua experiência de vida vem dos pensamentos que tem. Então, mesmo que tenham desejado algo por muito tempo, se seus pensamentos estiverem focados na falta disso,
isso não chegará até vocês. Portanto, a partir de sua experiência pessoal, vocês chegam à conclusão de que não é possível ou que é uma luta. É nosso desejo que entendam o que está realmente na base dessa luta criada por vocês mesmos. Desejamos que comecem com uma premissa diferente e compreendam as leis fundamentais de todas as coisas. Uma nova compreensão das leis do universo e sua disposição para começar a contar uma história diferente lhes proporcionará resultados diferentes, e esses resultados diferentes lhes darão crenças ou conhecimentos diferentes. Apenas vocês podem avaliar sua eficácia. Ninguém tem a capacidade de discernir onde vocês estão em relação a onde desejam estar, e ninguém pode decidir onde vocês deveriam estar, apenas vocês. Eles querem ganhar na loteria Jerry. Muitas pessoas estão esperando que alguma sorte grande venha tirá-las da dívida e livrá-las de trabalhar em algo que não desejam fazer para ganhar dinheiro. O que mais ouço é que elas desejam ganhar na loteria, onde obtêm sua abundância à custa de alguém que perde a deles. Abraão, se suas expectativas permitirem, é assim que o dinheiro chegará até vocês. Mas a maioria conhece as probabilidades de ganhar e, portanto, suas expectativas de ganhar na loteria também não estão em um lugar tão poderoso. Jerry, então, qual é a diferença entre esperar ganhar e ter expectativas de ganhar? Abraão, assim como esperar é mais produtivo do que duvidar, ter expectativas é muito mais produtivo do que esperar. Jerry, então, como as pessoas podem ter expectativas de algo que sua experiência de vida ainda não lhes provou? Como alguém pode ter expectativas de algo que não experimentou? Abraão, vocês não precisam ter dinheiro para atrair dinheiro, mas não podem se sentir pobres e atrair dinheiro. A chave é encontrar uma maneira de melhorar o que sentem de onde estão, antes que as coisas comecem a mudar. Diminuir o foco nas coisas que estão indo mal e começar a contar histórias que se inclinem mais na direção do que desejam, em vez da direção do que têm, fará sua vibração mudar, seu ponto de atração mudar e vocês obterão resultados diferentes. E em pouco tempo, devido aos resultados diferentes que estão obtendo, vocês terão crenças ou conhecimentos diferentes sobre a abundância que perpetuarão facilmente mais do mesmo. As pessoas frequentemente dizem: a riqueza atrai mais riqueza e a pobreza atrai mais pobreza, e essa é a razão. Busquem razões para se sentirem bem. Identifiquem o que desejam e mantenham seus pensamentos em um lugar em que se sintam bem. Viver na abundância não é algo mágico. Abraão, enquanto explicamos, a partir de nossa perspectiva, a natureza abundante de seu universo e o potencial de abundância sempre disponível para vocês, compreendemos que nosso conhecimento não se torna automaticamente o de vocês apenas lendo nossas palavras. Se lhes perguntássemos se podem confiar no que dizemos ou apenas tentar compreender, vocês não poderiam adotar nossa compreensão como sua, porque é apenas sua própria experiência de vida que lhes proporciona conhecimento. As crenças que mantêm como resultado de sua própria experiência são muito fortes, e compreendemos que não podem se livrar delas imediatamente e substituí-las por outras, embora acreditemos que existam crenças muito mais produtivas que vocês podem cultivar. Mas há algo que podem começar hoje, e que fará uma grande diferença na forma como sua vida se desenrola, e não requer que se livrem imediatamente de suas crenças atuais. Comecem a contar uma história melhor e mais positiva sobre sua vida e as coisas que são importantes para vocês. Não escrevam sua história como um documento real, comparando todas as vantagens e desvantagens de sua experiência. Em vez disso, contem uma história edificante, fantástica e mágica sobre as maravilhas de sua própria vida e observem o que acontece. Será mágico como suas vidas começarão a se transformar diante de seus próprios olhos, mas não é magia. É o poder das leis do universo e seu intencional alinhamento com essas leis. Trocar liberdade por dinheiro? Jerry, bem, sei que nomeamos este livro O Dinheiro e a Lei da Atração, mas trata-se mais de atrair abundância em todas as áreas de nossas vidas. Desde minha infância, nós, os americanos, temos lutado fortemente contra o crime. No entanto, há muito mais crime agora do que quando eu era criança. Recentemente, li que nossa nação tem a maior taxa de prisioneiros em prisões de qualquer país do mundo livre. Temos lutado contra doenças, e no entanto, existem mais hospitais e mais doentes do que nunca. Há muito mais sofrimento físico nesta nação, em termos percentuais,
do que jamais vi. Temos lutado contra guerras por muito tempo em nossa busca por paz mundial e, no entanto, parece que, recentemente, todos estávamos comemorando. Não é maravilhoso quando o muro de Berlim caiu que finalmente podemos ter paz? Mas mal tivemos a chance de respirar fundo e já estávamos envolvidos em outra série de guerras, e agora estamos construindo mais muros ao redor desta nação. Além disso, ouço falar muito sobre o abuso infantil e o maltrato a outras pessoas, e quanto mais ouço falar sobre combater o abuso infantil, mais ouço falar sobre abuso infantil. Parece que tudo o que tentamos fazer para deter o que não desejamos não está funcionando. No entanto, a área em que esta nação parece estar seguindo em uma direção positiva é a área da abundância. Temos tanta comida e dinheiro que podemos compartilhar nosso excesso de abundância com o mundo. Vejo muito mais coisas materiais nas mãos de mais pessoas neste país do que nos meus primeiros anos de vida, então houve algumas mudanças positivas aqui. Mas muitas pessoas, em busca de maior abundância financeira, parecem perder um pouco de sua liberdade pessoal em troca do dinheiro que obtêm. Parece que pessoas com muito tempo livre têm tão pouco dinheiro que não desfrutam de seu tempo. E então existem pessoas com mais dinheiro, mas pouco tempo para desfrutá-lo. Mas é raro encontrar alguém que tenha um fluxo abundante de dinheiro combinado com tempo para desfrutá-lo. Abraham, vocês poderiam, por favor, oferecer sua perspectiva sobre minha percepção? Abraham, seja que vocês se concentrem na falta de dinheiro ou na falta de tempo, continuam se concentrando na falta do que desejam e, portanto, mantendo-se em resistência em relação às coisas que desejam. Sua emoção negativa pode se dever a seus sentimentos de falta de tempo ou dinheiro, mas continua sendo negativa e vocês permanecem em estado de resistência, afastando o que realmente desejam. Quando sentem que não têm tempo suficiente para fazer todas as coisas que precisam ou desejam, sua atenção à falta de tempo afeta negativamente vocês muito mais do que imaginam. Uma sensação de estar sobrecarregados é um indicador de que estão negando o acesso a ideias, compromissos, condições e todos os assuntos de cooperação que poderiam ajudá-los se não os estivessem bloqueando. É um ciclo desconfortável em que sentem falta de tempo, se concentram em sua agenda lotada e se sentem sobrecarregados, e, em tudo isso, emitem uma vibração que torna as coisas que poderiam fazê-los se sentir melhor impossíveis. Vocês precisam começar a contar uma história diferente, porque não podem continuar comentando o quanto tem que fazer sem afastar a ajuda. Existe um universo cooperativo à sua disposição, pronto para ajudá-los de mais maneiras do que podem imaginar, mas vocês se recusam a aceitar esse benefício enquanto continuam reclamando sobre tudo o que têm que fazer. Quando sentem que não têm dinheiro suficiente, sua atenção à falta de dinheiro bloqueia as possibilidades de atrair mais, pois é impossível observar o oposto do que desejam e receber o que desejam. Vocês precisam começar a contar uma história diferente. Precisam encontrar uma maneira de criar um sentimento de abundância antes que a abundância possa chegar. Quando começarem a se sentir mais livres em relação ao gasto de seu tempo e dinheiro, abrirão portas, as pessoas os ajudarão, novas e produtivas ideias virão, e eventos e circunstâncias se desdobrarão. Quando mudam sua maneira de sentir, têm acesso à energia que cria mundos. Está sempre ao alcance de vocês. Sentimentos negativos em relação ao dinheiro ou ao câncer de R. Então, qual é a diferença entre ter um sentimento negativo em relação ao dinheiro e, portanto, não receber dinheiro, e dizer, não desejo ter câncer e ficar doente de câncer? Abraham, é assim que funciona. Vocês obtêm a essência do que pensam. Se estão pensando na falta de saúde, estão recebendo falta de saúde. Se estão pensando na falta de dinheiro, estão recebendo falta de dinheiro. Podem perceber pela forma como se sentem quando pensam nisso, se estão atraindo os aspectos negativos ou positivos do assunto. O universo não ouve a palavra não. Quando vocês dizem, não quero ficar doente, sua atenção ao assunto da doença equivale a dizer, isso que não quero, vem até mim. Qualquer coisa a qual dediquem sua atenção é um convite para sua essência. Quando dizem, desejo dinheiro, mas não está vindo, sua atenção à ausência disso é o mesmo que dizer, falta de dinheiro que não desejo, vem até mim. Quando estão pensando em dinheiro de maneiras que bloqueiam o dinheiro em suas vidas, vocês sempre se sentem mal. Essa é a maneira de reconhecer a diferença.
Então dizem: se posso ficar doente de câncer ao focar na falta de saúde, então, por que não posso obter dinheiro focando na falta de dinheiro? Receber dinheiro, o que desejam, é o mesmo que ter boa saúde, o que desejam. Ficar doente de câncer, o que não desejam, é o mesmo que não receber dinheiro, o que não desejam. Apenas certifiquem-se de que, não importa o que pensem ou digam, evoquem uma emoção positiva, e então estarão no modo de atrair o que desejam. Quando a emoção negativa está presente, vocês estão no modo de atrair algo que não desejam. Ele não teve que lutar para ter dinheiro. O seguinte é um exemplo de uma pergunta de um membro da audiência em um workshop de Abraham Hicks. Pergunta: tenho uma amiga que basicamente sustentou financeiramente seu ex-marido por cerca de 10 anos. Ela trabalhou duro e o cuidou durante todo esse tempo, muitas vezes lutando para ganhar o suficiente para se sustentar. Eventualmente, ela se cansou da falta de vontade de seu marido de contribuir financeiramente para o lar e eles se separaram. Seu marido nunca demonstrou nenhuma evidência de que o dinheiro fosse importante para ele, mas agora ele acabou de herdar mais de $1 milhão e não quer compartilhar esse dinheiro com sua ex-mulher, minha amiga, que o sustentou durante todos esses anos. Isso não parece justo para mim. Ela que se preocupava com o dinheiro e trabalhou tão duro para ganhá-lo, recebeu tão pouco, enquanto ele, que mal trabalhava e parecia não se importar, agora herdou mais de $1 milhão. Como isso pode ser? Abraham fala durante o restante do capítulo: ao compreender a lei da atração da forma como nós a compreendemos, essa história faz todo sentido. Essa mulher trabalhou duro, sentiu ressentimento, concentrou-se na falta e o universo respondeu perfeitamente a esses sentimentos. Seu marido estava tranquilo, recusou-se a sentir culpa, esperava que as coisas viessem, respondeu perfeitamente a esse sentimento. O universo respondeu perfeitamente a esses sentimentos. Muitos acreditam que precisam trabalhar duro, lutar, pagar um preço e sofrer, e depois serão recompensados por sua luta, mas isso não é consistente com as leis do universo. Vocês não podem encontrar um final feliz em uma jornada infeliz. Isso desafia a lei. Não há um átomo de evidência que se oponha à lei da atração, e vocês têm o benefício de conhecer essas duas pessoas, ver suas atitudes e observar seus resultados. Uma luta, trabalha duro, faz o que a sociedade lhe ensinou e não obtém o que deseja. O outro se recusa a lutar, insiste em sentir-se tranquilo e é o recipiente dos recursos que apoiam ainda mais sua tranquilidade. Muitos diriam: bem, pode ser consistente com as leis do universo, mas ainda está errado, embora desejemos que saibam que, quando se sintonizam com essa poderosa lei, começam a entender sua justiça absoluta. Uma vez que vocês controlem o que oferecem, o sentido de injustiça se alivia e é substituído pela exuberância da vida e pelo entusiasmo para criar com o qual nasceram. Permitam que todas as coisas no universo sejam um exemplo de como as leis do universo funcionam. Se acreditam que precisam trabalhar duro para merecer o dinheiro que recebem, então o dinheiro não pode chegar a menos que trabalhem duro. Mas o dinheiro que vem como resposta à ação física é muito pouco em comparação com o que chega por meio do alinhamento de pensamentos. É muito possível que tenham notado a enorme disparidade entre algumas pessoas que oferecem muita ação e recebem muito pouco em troca, enquanto outras aparentemente oferecem muito pouca ação e recebem grandes benefícios. Queremos que compreendam que a disparidade existe apenas na comparação da ação que estão oferecendo, mas não há disparidade ou injustiça em relação ao alinhamento de energias dentro de vocês. O sucesso financeiro, ou qualquer outro tipo de sucesso, não requer trabalho árduo ou ação, mas sim requer alinhamento de pensamentos. Simplesmente, não podem oferecer pensamentos negativos sobre coisas que desejam e depois compensá-los com ações ou trabalho árduo. Quando aprenderem a direcionar seus próprios pensamentos, descobrirão a verdadeira influência do alinhamento de energia. Muitos de vocês estão mais próximos de ter sucesso financeiro do que estão permitindo-se desejar de verdade, porque assim que começam a pensar que ele vai chegar, começam imediatamente a pensar como ficarão desapontados se não acontecer. Então, em seus pensamentos de escassez, não permitem desejar ou esperar nada maravilhoso em relação ao dinheiro, e é por isso que, em sua maioria, vivem experiências financeiras medianas. Têm toda a razão quando pensam: o dinheiro não é tudo.
Certamente, não precisam de dinheiro para serem felizes. Mas em sua sociedade, onde tantas coisas estão de alguma forma ligadas ao dinheiro, a maioria de vocês associa o dinheiro à liberdade. E, uma vez que a liberdade é um princípio fundamental do seu ser, alcançar o alinhamento com o dinheiro ajudará a estabelecer um equilíbrio que será valioso para vocês em todos os outros aspectos de sua experiência. É confortável gastar dinheiro? Uma forma muito comum de considerar o dinheiro foi expressa por uma mulher que explicou que sempre se sentia desconfortável ao gastar dinheiro. Ela disse que ao longo do tempo conseguiu economizar bastante dinheiro, mas sempre que pensava em gastar um pouco, ficava paralisada e tinha medo de dar um passo adiante. Explicamos a ela: quando acreditam que o dinheiro vem como resultado da ação que oferecem e acreditam também que nem sempre serão capazes de oferecer essa ação, desejam segurar seu dinheiro e gastá-lo com moderação para que dure muito. No entanto, esse sentimento de escassez retarda o processo de atrair mais fluxo de dinheiro em sua experiência. Se se sentem desconfortáveis com a ideia de gastar dinheiro, não recomendamos absolutamente que gastem dinheiro enquanto se sentem desconfortáveis, porque qualquer ação tomada no meio de uma emoção negativa sempre é uma má ideia. No entanto, a razão de seu desconforto não tem nada a ver com a ação de gastar dinheiro, mas é, em vez disso, uma indicação de que seus pensamentos sobre o dinheiro naquele momento não estão em correspondência vibratória com seu próprio desejo. Uma crença em escassez nunca ressoará com sua sabedoria mais ampla, porque a escassez não existe. Qualquer foco na escassez de algo desejado sempre produzirá emoção negativa em vocês, porque seu guia interno está lhes dizendo que estão se afastando de sua compreensão mais ampla da abundância e do bem-estar. Encontrem uma maneira de aliviar seu desconforto e, eventualmente, transformá-lo em um sentimento de esperança, depois em expectativas positivas, e, a partir desse lugar estável de melhoria, esse sentimento de paralisia será substituído por confiança e entusiasmo. Seja que se concentre na escassez de dinheiro ou apenas vejam-se vivendo apenas mais alguns anos, e, em seguida, a cada dia que passe é um dia mais perto do final de sua vida, esse sentimento de declínio é contrário à compreensão mais ampla de sua natureza eterna. Da mesma forma que compreendem que não precisam tentar a tarefa impossível de inalar ar suficiente com seus pulmões para durar o dia inteiro, a semana inteira ou o ano inteiro, mas em vez disso, inalam e exalam tranquilamente, recebendo sempre o que desejam ou precisam sempre que desejam ou precisam, o dinheiro pode entrar e ser gasto com a mesma tranquilidade depois que tiverem alcançado a expectativa de abundância eterna. Todo o dinheiro que desejam está disponível para ser recebido. A única coisa que precisam fazer é permitir que ele entre em sua experiência. E à medida que o dinheiro flui, podem permitir que flua suavemente para fora, porque, assim como o ar que respiram, ele continuará fluindo. Não precisam guardar seu dinheiro, como se inalassem o ar e retivessem a respiração, pensando que ele não entrará mais. Mas está a caminho. As pessoas às vezes protestam quando contam suas histórias de escassez ou de falta, apontando para a realidade da escassez que experimentaram, da qual foram testemunhas, ouviram falar. No entanto, desejamos que entendam que essas experiências de escassez não são devidas à falta de disponibilidade de abundância, mas sim devido ao bloqueio. Continuar contando histórias de escassez apenas contradiz o desejo de abundância de vocês, e não podem ter ambas as coisas. Não podem se concentrar no indesejado e receber o desejado. Não podem se concentrar em histórias que os façam se sentir desconfortáveis em relação ao dinheiro e permitir em sua experiência coisas que os façam se sentir confortáveis. Precisam começar a contar uma história diferente se desejam resultados diferentes. Começaríamos dizendo: desejo me sentir bem. Desejo me sentir produtivo e expansivo. Meus pensamentos são a base da atração de todas as coisas que considero boas, que incluem dinheiro suficiente para meu conforto e alegria, saúde e pessoas maravilhosas à minha volta, pessoas emocionantes, estimulantes e animadas. Comecem a contar a história de seu desejo e depois acrescentem os detalhes dos aspectos positivos que podem encontrar para corresponder a esses desejos. E então decorem suas expectativas positivas especulando com exemplos de "não seria maravilhoso se" que os façam se sentir bem. Digam coisas como: somente coisas maravilhosas vêm à minha vida. Embora não tenha todas as respostas e não conheça todos os passos,
E não posso identificar todas as portas que se abrem para mim. Sei que à medida que avanço no tempo e no espaço, o caminho é óbvio diante de mim. Sei que serei capaz de compreender tudo enquanto percorro o meu caminho. Cada vez que contam a história que os faz sentir-se melhor, vão se sentir melhor e melhorarão os detalhes de sua vida. Quanto melhor as coisas ficam, melhor as coisas ficam. Como posso mudar meu ponto de atração? Às vezes, as pessoas se preocupam porque têm contado a história do que não desejam por tanto tempo, que agora não têm tempo em suas vidas para compensar todos esses anos focados na falta de dinheiro. Mas não há razão para se preocupar. Embora seja verdade que não podem voltar no tempo e desfazer todos esses pensamentos negativos, não há motivo para fazê-lo, mesmo que pudessem, porque todo o seu poder reside em seu agora. Quando encontram um pensamento que os faz sentir-se melhor agora mesmo, seu ponto de atração muda, agora. A única razão pela qual pode parecer que algumas ideias negativas que adotaram muitos anos atrás estão tendo impacto em sua vida atual é porque seguiram nesse trem negativo de pensamentos ou crenças ao longo de todos esses anos. Uma crença é apenas um pensamento que continuam tendo. Uma crença não é nada mais do que um padrão crônico de pensamentos, e vocês têm a habilidade, mesmo que seja um pouco, de começar um novo padrão, de contar uma nova história, de alcançar uma vibração diferente, de mudar seu ponto de atração. O simples ato de perceber todas as coisas que podem comprar hoje com os $100 que têm com vocês pode alterar dramaticamente seu ponto de atração financeiro. Esse processo simples é suficiente para inclinar a balança em sua escala vibratória o suficiente para mostrar resultados tangíveis reais em sua atração por dinheiro. Mentalmente, gastem seu dinheiro e imaginem um estilo de vida melhor. Deliberadamente evoquem um sentimento de liberdade imaginando como se sentiriam se tivessem grandes quantias de dinheiro à disposição. Compreendam que a lei da atração está respondendo à sua vibração, não à realidade do que estão vivendo continuar apenas em Mas se sua vibração continuar apenas em relação à realidade que estão vivendo, nada pode mudar. Podem facilmente mudar seu ponto vibratório de atração visualizando o estilo de vida que desejam e mantendo sua atenção nessas imagens até começarem a sentir alívio, o que indica que ocorreu uma mudança vibratória real. Eu estabeleço meus padrões. Às vezes, de uma perspectiva de escassez de dinheiro, vocês pensam que desejam tudo o que veem. Um tipo de ânsia incontrolável surge neles, atormentando-os quando não têm dinheiro suficiente para gastar, ou sentem ainda mais angústia quando sucumbem a seus desejos. Pessoas anseiam e gastam dinheiro que não têm, afundando-se cada vez mais em dívidas. No entanto, esse desejo de gastar dinheiro nessas condições é realmente um sinal falso, porque não surge de um desejo real de possuir essas coisas. Comprar mais coisas e levá-las para casa não satisfará esse desejo, porque o que realmente estão sentindo é um vazio que só pode ser preenchido ao alcançar alinhamento vibracional com quem realmente são. Neste momento, sente-se inseguro quando, na verdade, é seguro. Neste momento, sente-se inadequado quando, na verdade, é capaz. Sente escassez quando, na verdade, é abundante. O que desejam é uma mudança vibracional, não a habilidade de comprar algo. Uma vez que sejam capazes de alcançar e manter consistentemente seu alinhamento pessoal, muito dinheiro fluirá em sua experiência, se esse for seu desejo, e é provável que gastem grandes somas de dinheiro nas coisas que desejam. No entanto, sentir-se de forma diferente quando as comprarem. Não sentirão a necessidade de preencher um vazio que estão tentando preencher com uma compra, mas, em vez disso, sentirão um interesse satisfatório em algo, que encontrará facilmente seu caminho para a sua vida, e cada parte do processo, desde o conceito da ideia até sua total manifestação em sua experiência, lhes trará sentimentos de satisfação e alegria. Não permitam que ninguém estabeleça os padrões de quanto dinheiro devem ter ou o que devem fazer com ele, porque somente vocês podem definir isso com precisão. Primeiro, alcancem o alinhamento com quem são realmente, e permitam que as coisas que a vida lhes ajudou a saber que desejam fluam em sua experiência. Funciona economizar para se sentir seguro. Um homem nos disse uma vez que teve um professor que lhe disse que economizar dinheiro para a segurança no futuro era como planejar para desastres e que, na verdade, o mero ato de tentar se sentir mais seguro levaria a mais insegurança.
por que atrairia esse desastre indesejado. Ele queria saber se essa filosofia estava de acordo com nossos ensinamentos sobre a lei da atração. Dissemos a ele que aquele professor estava certo em apontar que a atenção para qualquer coisa atrai mais de sua essência para você. Portanto, se você se concentra na ideia de que algo ruim pode vislumbrar em seu futuro, o desconforto que sentiria ao considerar essas coisas indesejadas seria sua indicação de que, de fato, você está no processo de atraí-las. No entanto, é absolutamente possível considerar brevemente que algo indesejado possa acontecer no futuro, como uma situação financeira que o faça se sentir inseguro ao considerá-la, o que o faria considerar então a estabilidade financeira que deseja. E quando se concentra na segurança financeira que deseja, pode inspirar perfeitamente uma ação que melhore esse estado de segurança. A ação de economizar dinheiro ou investir em ativos não é em si positiva ou negativa, mas aquele professor estava certo ao dizer que você não pode chegar a um lugar de segurança a partir de uma base de insegurança. Sugerimos que use o poder de sua mente para se concentrar na segurança que o faz sentir-se bem e, em seguida, tome qualquer ação positiva que o inspire a partir desse lugar de sentir-se bem. Qualquer coisa que o faça sentir-se bem está em harmonia com o que deseja. Qualquer coisa que o faça sentir-se mal não está em harmonia com o que deseja. É assim tão simples, na verdade. Alguns dizem que não deveriam desejar dinheiro de forma alguma porque o desejo de dinheiro é materialista e não espiritual. No entanto, queremos lembrar que vocês estão aqui neste mundo muito físico, onde o espírito se manifestou. Estão aqui em seus corpos muito físicos neste planeta muito físico onde o espírito e o físico ou material se entrelaçam. Não podem separar seu aspecto espiritual, e enquanto estiverem aqui em seus corpos, não podem separar o que é físico ou material. Todas as coisas maravilhosas de natureza física ao seu redor têm uma natureza espiritual. Contar uma nova história sobre abundância, dinheiro e bem-estar financeiro. A lei da atração não está respondendo à realidade que vocês estão vivendo e perpetuando atualmente, mas sim aos padrões vibracionais dos pensamentos que estão emanando de vocês. Portanto, quando começam a contar a história de quem são em relação ao dinheiro, a partir da perspectiva do que desejam em vez da perspectiva do que estão vivendo atualmente, seus padrões de pensamentos mudam, oferecendo-lhes um novo ponto de atração a partir de seu presente, passado e futuro. O que não tem influência sobre o que está a caminho, a menos que estejam mecanicamente reproduzindo a história do que é pensar e falar mais sobre como desejam. Realmente que suas vidas sejam faz com que permitam que o que estão vivendo se torne o ponto de partida de algo muito melhor. No entanto, se falam predominantemente sobre o que então também este será o ponto de partida, mas o ponto de partida em direção a mais do mesmo. Então, considerem as seguintes perguntas, deixando fluir as respostas naturais, e depois leiam alguns exemplos de como soaria sua nova história sobre o dinheiro. Em seguida, comecem a contar sua própria história corrigida e ampliada de sua situação financeira e vejam como rapidamente e infalivelmente as circunstâncias e eventos começam a entrar em suas vidas que fazem com que sua nova história se torne realidade. Vocês têm todo o dinheiro que desejam agora mesmo em sua experiência de vida? O universo é abundante? Tem a opção de ter muito dinheiro? A quantidade de dinheiro que receberão nesta vida foi determinada antes de nascerem? Estão atualmente colocando em movimento, por meio do poder de seus pensamentos atuais, a quantidade de dinheiro que fluirá em suas vidas? Têm a habilidade de mudar sua situação financeira? Estão no controle de sua condição financeira? Desejam mais dinheiro? Sabendo o que sabem agora, podem garantir sua abundância financeira? Um exemplo da minha antiga história sobre o dinheiro: há muitas coisas que desejo e simplesmente não posso me dar ao luxo de comprar. Estou ganhando mais dinheiro do que nunca, mas sinto que minha situação financeira está mais apertada do que nunca. Parece que nunca consigo sair à frente. Parece que passei a vida preocupado com o dinheiro. Lembro que meus pais trabalhavam muito e minha mãe sempre estava preocupada com o dinheiro. Acho que herdei tudo isso. Mas não é a herança que eu gostaria. Sei que existem pessoas muito ricas no mundo que não precisam se preocupar com dinheiro, mas essas pessoas não estão em meu círculo íntimo. Todas as pessoas que conheço agora estão lutando e preocupadas com o que vai acontecer a seguir.
Observe que esta história começa por reconhecer uma situação atual indesejada, depois avança para justificar a situação, em seguida, olha para o passado para colocar mais ênfase no problema atual, ampliando ainda mais o ressentimento. Quando começam a contar uma história negativa, a lei da atração ajuda vocês a viajar de sua perspectiva atual para seu passado e até mesmo seu futuro, mas o mesmo padrão vibratório de carência persiste. Quando se concentram na carência em uma atitude de queixa, estabelecem um ponto vibratório de atração que só lhes dá acesso a mais pensamentos de queixa, quer estejam focados em seu presente, passado ou futuro. Seu esforço deliberado para contar uma nova história muda tudo isso. Sua nova história estabelece um novo padrão de pensamentos, oferecendo-lhes um novo ponto de atração de seu presente, passado e futuro. O simples ato de buscar aspectos positivos de onde estão estabelecerá um novo tom vibratório que não afetará apenas o que estão sentindo agora, mas começará a atrair imediatamente pensamentos, pessoas, circunstâncias e coisas agradáveis para vocês. Minha experiência está diretamente relacionada aos meus pensamentos. Gosto de saber que posso ajustar a quantidade de dinheiro que recebo ajustando meus pensamentos. Agora que entendo a fórmula para criar, agora que entendo que recebo a essência do que penso, e, o mais importante, agora que entendo que posso saber, de acordo com o que sinto, se estou focado no dinheiro ou na ausência dele. Sinto confiança de que com o tempo alinharei meus pensamentos com a abundância e o dinheiro fluirá poderosamente em minha experiência. Entendo que as pessoas ao meu redor têm muitas perspectivas diferentes sobre o dinheiro, a riqueza, gastar, economizar, altruísmo, generosidade, receber dinheiro, ganhar dinheiro e todas essas coisas em geral, e que não é necessário que eu compreenda suas opiniões ou experiências. Sinto alívio em saber que não preciso entender tudo isso. É muito bom saber que minha única tarefa é alinhar meus próprios pensamentos sobre o dinheiro com meus próprios desejos em relação ao dinheiro, e que cada vez que me sinto bem, alcancei esse alinhamento. Gosto de saber que é aceitável sentir uma emoção negativa ocasional em relação ao dinheiro. No entanto, é para direções que me façam sentimentos rapidamente para direções que me façam sentir melhor, pois faz sentido para mim que esses pensamentos que me fazem sentir bem atrairão resultados positivos. Compreendo que o dinheiro não se manifestará necessariamente instantaneamente em minha experiência assim que eu mudar minha maneira de pensar, mas tenho a expectativa de ver uma melhora constante como resultado de meus esforços deliberados para ter pensamentos que me fazem sentir melhor. A primeira evidência do meu alinhamento com o dinheiro será que me sentirei melhor, em seguida, virá um melhor humor, uma melhor atitude, em seguida, mudanças reais em minha situação financeira. Tenho certeza disso. Tenho certeza da correlação absoluta entre o que tenho pensado e sentido em relação ao dinheiro e o que está realmente acontecendo em minha vida. Posso ver a evidência da resposta absoluta e inequívoca da lei da atração aos meus pensamentos e anseio por ver mais evidências como resposta aos meus pensamentos melhorados. Sinto uma influência poderosa de energia ao ser mais deliberado sobre meus pensamentos. Acredito que, em muitos níveis, sempre soube disso, e sinto-me bem ao voltar às minhas crenças fundamentais sobre meu poder, meu valor e meu mérito. Estou levando uma vida muito abundante, e é bom entender que qualquer que seja a experiência de vida que me faça desejar, posso alcançá-la. Adoro saber que sou um ser ilimitado. Sinto um enorme alívio ao reconhecer que não preciso esperar que o dinheiro ou as coisas se materializem antes de me sentir bem. E agora entendo que quando me sinto bem, as coisas, as experiências e o dinheiro que desejo devem vir. Tão facilmente quanto o ar flui em meu ser, o dinheiro flui da mesma maneira. Meu desejo o atrai para mim, minha tranquilidade permite que flua e saia. Entra e sai. Entra e sai. Sempre fluindo. Sempre sereno. Tudo o que desejo, sempre que desejo, tanto quanto desejo. Entra e sai. Não há maneira certa ou errada de contar sua história melhorada. Pode ser sobre seu passado, seu presente ou seu futuro. O único critério importante é que você seja consciente de sua intenção de contar uma versão aprimorada de sua história e que isso faça se sentir bem. Contar muitas histórias curtas ao longo do dia que o façam sentir-se bem mudará seu ponto de atração. Apenas lembre-se de que a história que você conta é a base de sua vida. Então, conte-a como deseja que seja.
Em breve teremos a parte 3 desse livro. Deixem seu like, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Vocês estarão ajudando aos demais nessa expansão de consciência e ajudando o nosso canal. Namastê a todos! Eu e a riqueza, auto-hipnose, meditações guiadas. Reprograme sua mente subconsciente com as 5 meditações de auto-hipnose Eu e a Riqueza, áudios que eu fiz especialmente para mim e resolvi compartilhar com vocês. Durante 21 dias no mínimo, ouvimos essas meditações guiadas que foram elaboradas para nossa mente subconsciente. Ouvimos de preferência à noite, com fones de ouvido, onde deixamos as meditações serem gravadas em nossa mente, pois mesmo dormindo, nossa mente subconsciente continua ativa, gravando o que lhe está sendo oferecido, pois a mente consciente saiu de cena. O subconsciente entende perfeitamente todo o plano realizado, e isso é o que importa, reprogramar nossa mente subconsciente para a aceitação do melhor, das riquezas que cada um de nós temos por direito divino. Por mais que muitos possam realizar afirmações, existem lixos emocionais que devem ser reprogramados. Nessas meditações de auto-hipnose, eu dou os comandos e a mente subconsciente simplesmente aceita. Saiba mais sobre as meditações de auto-hipnose Eu e a Riqueza no link que está na descrição desse vídeo.